na questão salarial principalmente. Né? E parece que é uma coisa irresolvível, né? Porque Exato. isso já rola, É. olha, que faz tempo, eu no Correio da Paraíba, a sede era ali na frente É do na Correio da esquina Paraíba, ali. tô certo? Exato. Era ali na frente, eu vi o movimento, tínhamos um presidente muito atuante na época, Professor Francisco. é isso, professor Francisco. Então, eu queria que você me falasse, e esse problema não tem como resolver, não? Pois é, veja só, a educação é algo extremamente complexo, porque envolve não só a questão salarial, mas também a questão estrutural de escola, do próprio processo de ensino e aprendizagem, que é um processo complexo, que existe uma desmontagem, na verdade, desse processo ao longo dos anos, na história do Brasil, de desvalorizar a carreira docente, porque em relação aos demais profissionais, aos demais servidores públicos, e aqui eu estou falando especificamente dos professores da educação pública, a gente tem percebido ao longo dos anos, isso não é um fato desse governo ou de um governo recente, mas que não há o interesse realmente do gestor em incentivar a carreira do magistério. Infelizmente, isso tem tido reflexo negativo na sociedade. Aí nós estamos vendo o aumento de criminalidade. Né? Isso tudo está ligado à questão da educação também. E, por outro lado, nós temos também avanço. Nós não vamos negar que nós tivemos avanço ao longo desses 20 anos. Sim. Né? Existe a Lei 11.738 de 2008, que é uma lei que instituiu o piso nacional para a categoria, que até então essa categoria do magistério público não tinha um parâmetro como um vencimento básico. É isso. Né? Essa lei, inclusive, motivou ações judiciais na época, porque alguns governos não pagavam nem o piso. Quer dizer que hoje o piso salarial dos professores da Paraíba é igual ao piso salarial dos estados mais desenvolvidos. Sim. O Isso. piso, ele é para a educação básica, ele é um piso nacional. Sim. Essa lei foi questionada a sua constitucionalidade, foi relatado no STF, mas, enfim, o STF bateu o martelo e disse realmente que a lei é constitucional e que os estados e municípios têm que cumprir. Os governos vêm cumprindo essa lei? Os governos vêm cumprindo, porém, nós tivemos uma mudança numa outra legislação, que é a lei que trata do novo Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica no Brasil, em 2020, e, segundo alguns gestores de alguns municípios e alguns estados, essa lei do Fundeb modificou a sistemática de cálculo do valor do piso nacional. Sim. Então, nós tivemos, em alguns municípios, alguns estados, tivemos que judicializar essa questão para que o Poder Judiciário dissesse que a lei que trata do piso, que é uma lei de 2008, que foi ratificada a sua constitucionalidade no Supremo, ela tem eficácia sim. No nosso caso, do estado da Paraíba, nós não tivemos esse problema até então. Né? Os governos eles têm cumprido, exatamente aquilo que o MEC. Qual é o grupo do magistério hoje? Quantos o senhor tem na cabeça, esses números? Quantos professores tem do ensino público? Veja só, nós temos aproximadamente 17 mil professores em atividade nas salas de aulas, Sim. Sendo que desses 17 mil, 9 mil são professores do cargo efetivo, ou seja, professores concursados, e nós temos 8 mil de prestadores de serviço, Sim. Que também é um problema, porque é um vínculo precário com o Estado, são profissionais tão competentes quanto os professores efetivos, porém com valores salariais diferenciados em razão de não tem ser... como fazer uma prova, um exame, estabelecer um concurso entre aqueles funcionários que estão contidos nesses 8 mil que o senhor falou? É uma prova, vamos dizer, para que eles pudessem fazer e se efetivar nos cargos? A Constituição Federal exige concurso público de provas ou provas e títulos, né? E o governo, ultimamente, ele... Agora, inclusive, nós estamos em curso com um concurso para 2 mil vagas. Sim. Não vai suprir, é tanto que nós temos 8 mil prestadores de serviço, mas já é um avanço, não deixa de ser um avanço. É claro. Né? Como é que o senhor avalia o ensino público da Paraíba? Veja só, eu, na condição de advogado da APLP e também de diretor, tenho visitado as regionais e nós temos que reconhecer
há alguns avanços em termos estruturais. Sim, das escolas. Notadamente nas escolas integrais, que é um Sim. sistema que o governo tem implantado gradativamente e Isso. que isso tem surtido efeito porque é uma educação... Já existem aqui em funcionamento as escolas de tempo integral? Sim, nós temos mais de 300 escolas. Mais de 300 escolas, que coisa boa. Porque quando quando morava no Rio de Janeiro, o governador era o Dr. Leonel Brizola. Sim. E ele tinha um secretário chamado Darcy Ribeiro, que tinha sido ministro da Educação. E o Darcy Ribeiro pronunciou uma frase que chamou muito a minha atenção, que ele disse assim, que numa entrevista ele falou, quando diziam que os gastos com a educação estavam muito elevados o Darcy Ribeiro, junto com o Brizola, tiveram a ideia dos CIEPs, que são os Centros Integrados de Educação. Sim. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em educação integral. E o plano dele era perfeito, porque a estudante entrava de manhã, almoçava, passava a tarde na escola, recebia um lanche, ia embora, jantava, ia embora, tomava uma sopa e ia para casa. Né? Isso funciona. E aí o doutor Darcy Ribeiro disse assim, vou dizer que o custo era muito elevado, ele disse, se não investirmos em educação, vamos ter que construir penitenciária daqui a 20 anos. E o homem estava certo, né? Com certeza. E o homem estava certo. Né? Quer dizer, então é uma coisa que a gente precisa, eu estou falando porque a gente que está do lado de cá, a população no modo geral, tem que se conscientizar do bom tratamento que os professores devem merecer do ensino público, porque ali está exatamente o futuro daqui de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil, né? Exatamente. É uma questão que merece e nós temos que entender... Eu fico feliz de saber que tem 300 escolas que já usam. Nós temos municipais ou estaduais? Estaduais. Estaduais. Nós temos ao todo no estado em torno de 600 escolas Sim. públicas estaduais pelos municípios. Municipais e estaduais? Não, só estaduais. Só estaduais. Só estaduais, no estado todo. A PLP não atua também com os professores da escola municipal, não? Não. Nós somos uma associação para os professores do ensino público estadual. Estadual. Nós temos atuação, inclusive, em todas as regionais. Você sabe me dizer se os das escolas municipais, eles têm um salário melhor ou menor que o de vocês? Veja só, aqui em João Pessoa, diante de um plano de cargos que realmente deu uma valorizada na questão salarial, os professores eles tiveram um incentivo maior na carreira, inclusive nas progressões horizontais, que são aquelas progressões por titularidade, de modo que eles realmente recebem salários diferenciados maior do que os do estado da Paraíba. Exatamente. Rapaz. Aqui nós temos isso, essa disparidade. Já pensou? Já teve época que os estaduais ganhavam mais do que os municipais. Mas, infelizmente, por todo o esforço ainda que se faça, o professor da rede estadual recebe menos do que não só o município de João Pessoa, como alguns municípios também no interior do estado. Esse novo PCCR, esse é o Plano de Cargos e Carreiras, é Exatamente. Isso? Contempla melhorias salariais reais ou apenas reestruturações? Diz o nosso roteiro. Pronto, veja só. Eu, inclusive, trouxe para que você dê uma olhada, certo? Esse é o nosso plano de cargo, carreira e remuneração dos profissionais da educação pública do estado da Paraíba. Sei. Essa lei, ela entrou em vigor em maio de 2024, é a lei 13.258 de maio de 2024, e substituiu uma lei 7.419 de 15 de outubro de 2003, ou seja, na época ainda o governador era Cássio Cunha Lima. Nós estávamos aí com mais de 20 anos de defasagem no novo plano. E isso aqui é a lei que rege a carreira do professor, certo? Nós participamos de uma comissão, a APLP, junto com os órgãos do Estado, para elaborarmos esse plano. Foi um plano que trouxe avanço, inclusive não só nas questões salariais, mas também nas questões profissionais, de incentivo à carreira, de licença para aperfeiçoamento. Porém, o que nós entendemos que foi um grande equívoco do governo do Estado, que inclusive nós tivemos de judicializar isso, foi porque o plano deixou de fora os aposentados. Sim. E nós temos mais de 9 mil professores aposentados.
Eu tenho feito visita a todas as regionais do Estado e eu tenho dito aos professores na sala de aula, na conversa que a gente tem, que quem está ali, se não morrer, vai se aposentar. Então nós temos que ter essa visão para o aposentado, que é o professor que dedicou 25, 30 anos numa sala de aula. Não é fácil, eu digo porque eu também sou professor, e você passar 40 anos, como muitos deles passam, para não perder algumas vantagens que são inerentes ao efetivo exercício, é realmente uma missão muito difícil. E o governo, simplesmente, nesse novo plano, que foi um avanço nas progressões horizontais, que são as progressões por tempo de serviço, nós conseguimos diminuir de 5 para 3 anos o interstício entre um nível e outro, e aumentamos os níveis na carreira de 7 para 9 níveis funcionais, com reajuste de 3% em cada progressão que o professor for obtendo a partir do tempo de serviço que ele tiver. Porém, em janeiro deste ano, 2025, o governo do Estado fez o remanejamento, pegou a tabela antiga do antigo PCCR e fez o remanejamento de todos os professores da ativa. Porém, não fez para o aposentado, sob a alegação... O aposentado sempre sofre, viu? Pois é. E aí nós entendemos que foi um grande equívoco. O cara trabalha a vida toda, na hora que ele precisa de um remanso, um descanso, aí o sujeito tira o dinheiro e ele fica em casa sem fazer nada. Pois é, e veja só, com a máxima vênia que nós temos ao entendimento jurídico da Secretaria de Administração, mas veja só a flagrante ilegalidade do governo do Estado quando ele não promove o professor aposentado para o reenquadramento, porque eles alegam lá que se trata de progressão, mas não é progressão, é reenquadramento, porque o professor que se aposentou com direito à paridade salarial, que está lá no artigo 6º da emenda 41... Essa paridade é cumprida, não? Ela está sendo descumprida agora. Sim. Ela está sendo descumprida, porque quem se aposentou até dezembro de 2024 ficou fora dessa nova tabela do PCCR. Entendi. Então, nós vamos pegar um professor que ele tem o mesmo tempo de serviço e esteja numa sala de aula, vamos supor aqui o professor categoria B, nível 9, que seria o professor aposentado B7. Ele tem o mesmo tempo de serviço, ele tem a mesma classificação funcional, porém o professor, pelo fato de ter se aposentado antes da edição desse PCCR, ficou fora. Isso flagrantemente fere a paridade. Olha, Flaviano, vamos dar uma pausa aqui para a gente ver os empreendimentos que o grupo CETAI oferece, né, a toda a Paraíba, uma empresa fantástica que hoje está entre as maiores construtoras do país. Vamos lá, vamos dar essa pausa para a gente ouvir o recado do grupo CETAI e a gente volta para conversar aqui com o Dr. Flaviano Rodrigues, tá bom? Já imaginou ter o melhor do design internacional no seu dia a dia? Ou desfrutar de um projeto que une moda com lifestyle mundial? E alçar grandes voos para uma vista incrível? Ou sentir-se navegando em terra firme? Viver a alta performance explorando a liberdade. E que tal a visão do paraíso num resort de curvas modernas? E se encantar com o pôr do sol, que é uma obra de arte no quintal de sua casa? Descobrir a inovação e a arquitetura icônica global. Todas essas sensações se encontram nos empreendimentos do CETAI Grupo GP. Pois é, meus amigos, nós estamos aqui com o advogado Flaviano Rodrigues, que representa a Associação Paraibana dos Professores de Licenciatura Plena. Eu vou tocar num ponto agora com ele, que é um ponto um tanto assim nevrálgico, né? É o seguinte, é a questão dos precatórios. Como é que anda a situação dos precatórios para os funcionários os filiados da APLP que têm esse direito? Pois não, veja só, nós somos uma entidade fundada há mais de 43 anos. E ao longo desses 43 anos, nós tivemos alguns embates com o governo que resultaram em demandas judiciais
E essas demandas judiciais acabaram por gerar precatório. Né? Precatório, os professores já sabem, porque de tanto se falar... A judicialização desse caso, no fim, não ajuda ninguém, né? Não, não ajuda ninguém, mas infelizmente a recalcitrância do Estado em cumprir... É tão forte que não tem outro caminho a não ser a lei. Exato, e ainda bem que tem a lei, né? Sim. Porque, mas esses precatórios estão sendo pagos? Estão sendo pagos. Nós temos uma ação, um precatório, efetivamente, que já virou precatório, que essa ação remonta a 1997. No início da fala aqui, a gente estava discutindo a questão do piso. Nessa época, não existia a lei que estabeleceu o piso, porque essa lei é de 2008. Então, de 2008 para trás, o governo deveria pagar, no mínimo, um salário mínimo, porque é o que a Constituição determina. Porém, aqui pagava-se menos. Menos que o salário mínimo? Menos que um salário mínimo como vencimento básico. E a PLP, em 1997, ingressou com essa ação. Fomos vitoriosos e isso gerou um precatório. E esse precatório, efetivamente, vem sendo pago. Infelizmente, já faz quase 30 anos. Mas aí esse precatório específico dessa correção, ele já está em fase final. Os super preferenciais já receberam, os preferenciais também. E nós temos mais outros processos que estão em fase de execução contra o Estado. Eu queria que muita gente em casa que ouve falar, porque o precatório foi um precatório que recebeu. Explica o que é o precatório para as pessoas entenderem. Exatamente, é extremamente importante que esclareceu o que é o precatório. Porque isso é uma linguagem jurídica. É uma linguagem jurídica. Aí o cara fala, recebeu, está recebendo um precatório, mas ele não sabe o que está dizendo. Muitas vezes a pessoa confunde até com precatória, porque uma coisa é precatória, outra coisa é precatória. No mundo jurídico existem os dois. É isso. Precatória é uma carta de comunicação. E precatório é uma ordem de pagamento. Toda vez que a fazenda pública, seja ela municipal, estadual ou federal, é condenado com a sentença transitada em julgado, ou seja, aquela decisão do juiz que não cabe mais recurso, aquilo se transforma num crédito. Esse crédito, quando ele excede o valor da requisição de pequeno valor, que aqui no nosso estado é até 10 salários mínimos, ele vai necessariamente para precatório, que é uma requisição de pagamento que obedece, inclusive, uma lista cronológica, né, por antiguidade. Os precatórios mais antigos vão sendo pagos em preferência aos mais recentes, e isso de modo realmente que precatório é efetivamente o pagamento devido pela fazenda pública decorrente das condenações judiciais transitadas em julgado. Me diga uma coisa, meu caro professor e advogado, me diga uma coisa, qual é a avaliação que você faz, Flaviano, do nível do ensino, né? Qual é a avaliação que você faz do ensino praticado na Paraíba pelos professores de licenciatura plena nesses colégios? Como é que qual é a avaliação que você faz? Veja só, os professores nossos são todos extremamente qualificados, são todos extremamente dedicados, sem distinção nenhuma de se o professor é prestador de serviço ou é efetivo. Todos eles são abnegados e são professores competentes. Nós tivemos um grande problema na educação, que foi a questão da pandemia, né? Porque nós estávamos num ritmo de trabalho que foi abruptamente interrompido por conta daquele problema mundial e nós não estávamos ainda adequados a essa nova realidade que seriam as aulas remotas. Né? Aquilo ali foi um desastre. Foi um desastre que nós tivemos prejuízo, por exemplo, nos lugares mais afastados, quando a gente não tem uma conexão boa de internet, a gente não tem equipamento. Às vezes o menino não sabe nem manusear Pois aquilo. Então nós tivemos esse prejuízo, mas que isso aí está sendo recuperado. Você acha que já está sendo recuperado? Sim, está sendo recuperado. Nós temos, inclusive, estatísticas positivas em relação ao próprio Enem, né, aos professores que têm apresentado num plano que o governo desenvolve todo ano de premiar as escolas e os professores têm se destacado. Então, eu avalio de uma forma positiva. Embora nós tenhamos ainda diversas situações pendentes, com o governo, questões de valorização mesmo da carreira, questão salarial, essa questão que eu falei anteriormente dos aposentados, e nós não podemos nunca esquecer dos aposentados. Claro, não há dúvida nenhuma. Olha,
Flaviana, eu acho que, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Sim. Né? Já estou aqui olhando meu relógio, porque depois do programa Vanguarda já vem outro programa que entra no hora às 6. Infelizmente, nós vamos nos despedir. Tá. Mas eu queria me despedir de você em pé aqui. Você vem aqui comigo. Pois é, minha gente, olha, nós estamos chegando ao final do programa Vanguarda. Eu queria aqui agradecer ao Flaviano pela presença, pelos esclarecimentos, sobretudo de interesse dos professores, que são profissionais indispensáveis, né, para todas as famílias, mesmo para que a gente possa se orgulhar da educação que todos eles estão recebendo. Eu quero agradecer aqui a tua presença, Flaviano, desejar sucesso aí nas suas causas, que você defende com tanta acuidade. Você é uma pessoa que está dentro do... O papel que você representa, você está representando com nota 10, porque você está cumprindo todo o seu papel como condutor dessas demandas que exigem o magistério público do Estado. Está certo assim? Okay. Então, queria dar aqui 2 minutos para você se despedir e deixar uma mensagem boa para os professores. Primeiro, agradecer ao ilustre Abelardo Jurema, que é uma referência no jornalismo da Paraíba, do Brasil. Dizer que é uma satisfação, agradecer o convite e dizer que nós estamos sempre à disposição. Aproveitar a oportunidade para lhe fazer um convite. Pois não. Na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas, na sede da PLP, nós teremos um café da manhã para os nossos professores e será uma satisfação se você... Próxima quarta-feira é essa da semana que vem. Tá ótimo. Quero lhe agradecer também ao jornalista Sandro Galvão, que foi quem intermediou a nossa entrevista. E dizer que nós estamos sempre à disposição e vamos respeitar cada vez mais o nosso lema da PLP, que é sempre em defesa da educação e do professor. E um grande abraço a todos os professores, a todas as professoras e feliz dia. No próximo dia 15, nós contamos com a presença de todos vocês lá na nossa sede. Salve o dia do professor. Amém. Um grande abraço, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Super beijo para vocês. Segunda-feira estamos de volta.